Marcos Arrébola é autor de vários livros, o mais recente, Escritos Reunidos, dividido em duas partes, uma de contos e outra de poemas. Formado em língua portuguesa, o capixaba também traz, em sua obra, vários microcontos. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Um Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. E hoje eu converso, nós vamos conhecer um pouco do trabalho do escritor e poeta Marcos Arrébola. Marcos, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por essa nova oportunidade aqui na TV Alice, para que eu possa apresentar o meu mais recente livro. Então vamos falar logo sobre ele. O livro se chama Escritos Reunidos, né? Lançado recentemente no ano de 2016 e traz poemas e contos. Na verdade, já faz parte do seu repertório, digamos assim, de livros publicados, essa mistura, né, de trazer poemas e também trazer contos. Fala pra gente sobre esse seu projeto mais recente, Marcos. Olha, com o advento das leis de incentivo à cultura, contribuiu muito para que o autor capixaba pudesse publicar seus livros, porque custeá-lo é muito difícil. Esse trabalho, eu sou autor de poemas e contos, são os dois gêneros que eu mais escrevo. E aproveitando a oportunidade das leis de incentivo, eu fui contemplado o ano passado, em 2015, pela Lei de Incentivo à Cultura Chico Prego, do município da Serra, que é uma lei muito importante para o autor serrano ou quem reside no município. Eu sempre escrevo esses dois gêneros, né? E publicar um e deixar o outro, eu não sei quando eu vou publicar o próximo livro, daí surgiu a ideia de eu dividir um volume em dois livros. Livro 1, poemas, livro 2, contos. Às vezes eu inverto essa ordem, mas são textos assim organizados tematicamente. Não são textos que eu junto de qualquer maneira, de uma forma aleatória. Eles têm uma linha temática, tanto os contos quanto os poemas. Isso eu acho muito importante até para a compreensão do leitor. Não adianta você pegar um texto e ler aquele texto e você não vai mergulhar naquilo que o autor está expressando, querendo expressar. Porque se precisa, ele forma uma unidade. Então é preciso que você tenha o início, meio e fim, como se fosse uma história, não é? Então, os poemas, eles trazem uma temática, assim, um pouco de cunho filosófico. Eu costumo dizer que os meus textos, seja poema ou conto, eles mergulham no inferno e no céu, por vezes ao mesmo tempo. Não são textos enigmáticos, longe disso, acho que não é o papel da literatura, mas eu acho que o autor tem que fazer o leitor tropeçar um pouco, para que ele reflita um pouco ali. É claro que a literatura você tem que, não é só conteúdo, você tem que trabalhar a estética, né? A estética, os recursos linguísticos e literários, que é muito importante para que isso se torne realmente arte literária. Senão fica apenas textos comuns do senso comum. Marcos, e esses textos, né, que você reuniu e incluiu nessa obra, eram textos já antigos ou são textos mais novos? Você já escreveu pensando no formato desse novo livro? Como é que foi isso? Inicialmente eu tinha a ideia de fazer, esse é meu quinto livro, Escritos Reunidos. Inclusive depois eu quero falar rapidamente sobre o primeiro, da forma que ele foi confeccionado. A ideia era fazer uma antologia dos meus principais textos, desses 4 livros anteriores, e fazer esse livro. Mas nesses últimos 2 anos, nesses últimos 3 anos, eu venho produzindo textos.
Aí eu fui reunindo esses textos, como eu já falei, dentro de uma linha temática. Mas queria, o meu livro anterior, o penúltimo, ele teve uma tiragem muito limitada. Daí veio a ideia de eu pegar alguns textos do livro anterior, aí eu aproveitei e peguei dos demais também. Então, Escritos Reunidos são poemas dos meus livros anteriores e poemas novos que eu incluí, mais ou menos 50% de um de outro. Mas a preocupação maior era manter essa linha, não é de uma forma aleatória, volto a repetir, né? E os contos também, alguns contos também que eu achei que poderia se encaixar também, poderia não, se encaixavam nesses novos contos que eu estava escrevendo, aí eu resolvi incluí-los também para divulgar mais esse trabalho, né? E quais são os temas que você aborda, tanto, né, na questão dos poemas quanto nos contos? As questões, mais questões existenciais, né? Essas questões de cunho psicológico, os conflitos que nós humanos temos, com menor ou maior proporção, mas todos temos esses problemas. Não é, de forma alguma, de uma forma pedagógica. A minha intenção, primeira, é construir, fazer literatura. Mas literatura também você tem que ter conteúdo. Não é só a arte literária, você tem que ter conteúdo, porque o leitor também precisa disso, né? O leitor precisa do texto. Ele não vai, senão, estaria escrevendo livro só para especialista. Então, isso acontece tanto na poesia quanto no conto. Marcos, e como está a recepção do público com relação a esse livro? Esse livro eu lancei recentemente. Até onde eu alcanço, né? A recepção via redes sociais tem sido muito boa, né? A acolhida desse livro, algumas pessoas que já leram, essas pessoas gostaram muito. E os leitores também já conhecem o seu trabalho dos outros livros, sim, né? Com certeza. Claro que a ideia é ampliar esse número de leitores agora, principalmente com as redes sociais, divulgando esse trabalho, né? Eu já divulguei também alguns poemas, alguns contos, antes de publicar esse livro. E a recepção, até o momento, apesar de pequena, porque foi lançado recentemente, tem sido boa, graças a Deus, tem sido boa. E eu tenho confiança, né? Quando você faz um trabalho muito bem, com muita responsabilidade, com muita organização, você fica seguro. Seguro até uma crítica negativa, porque você sabe da sua capacidade, da qualidade do seu texto. Então, até para isso estou muito preparado. Agora, Marcos, você falou uma coisa que é interessante, que é de responsabilidade. O escritor, poeta também, no caso, ele tem uma responsabilidade muito grande quando ele publica um livro, né? Muita, inclusive, no início, até você levar o livro para a editora, você fica muito inseguro se ele está realmente pronto. Você revisa 10, 20 vezes e no dia seguinte você olha, faltou uma palavra, uma frase, não está bem. E é uma insegurança. Vamos deixar para a semana que vem, falando com o editor, para a semana que vem, e aí o editor cobra o livro, já acabou. E você fica naquela insegurança, você entrega os originais com pena. Assim, não, ainda eu acho que daria para mexer alguma coisa. Porque uma vez publicado, você não pode mexer mais. Diferente você publica um texto nas redes sociais, na internet, você pode mudar. O livro está ali, só numa próxima edição. Inclusive, nesse livro, alguns textos, eu reescrevi alguns textos que fazem parte de outros livros. Eu penso que eu melhorei mais, não é? Com maturidade, com tempo, coisas que você não enxergava naquele momento. E isso faz parte. Mesmo esse livro agora, se eu for republicá-lo, uma segunda edição, né, daqui 2, 3, 4 anos, certamente algumas coisas eu vou modificar. Aliás, eu tenho obsessão em modificar as coisas. Uma busca por melhora, né? Às vezes, eu já mexi tanto em alguns textos que eu me perdi de voltar
a versão original. E isso acontece no poema e no conto. Marcos, o nosso primeiro bloco está acabando e eu queria encerrar ele com uma poesia, pode ser? Pode. Posso escolher uma? Pode. Aí no segundo bloco a gente também lê mais. Eu vou ler aqui um poema que eu gosto muito, que ele fala de loucura e lucidez. O nome dele é Loucura e Lucidez. Loucura aproxima-se de sua lucidez. Ventos tocam curvas as faces que ainda trêmulas não se sentem à vontade. Asas prefere o pouso a voar, receosa do espaço que se move. Olhos caminham na escuridão, claridade pode levá-los à cegueira. Fome amedronta-se, mesmo havendo alimento. Tudo pode estar deteriorado, embora não pareça. Um homem anda sem pernas, é preciso prosseguir. Lucidez agora teme desgarrar-se de sua loucura. Obrigada, Marcos. A gente tem mais assunto para o segundo bloco, tá bom? Vamos aguardar. Bom, o programa O Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. Hoje a gente conhece um pouco do trabalho do escritor e poeta Marcos Arrébola. Marcos, a gente já falou um pouco sobre sua obra mais recente, né? Que se chama Escritos Reunidos, desse ano, 2016, mas você tem um livro também de 2013, que está aqui também na nossa mesinha, que se chama Sentidos Olhos e Chico Prego diante de sua estátua. Também é um livro de poemas e contos, não é isso? Exatamente. Sentidos Olhos, aliás, os olhos é um tema recorrente em minha obra. Eu tenho uma aproximação muito grande com essa metáfora dos olhos. Olhos e vozes. Tanto que meu primeiro livro é Vozes Reunidas, depois Outras Vozes, e agora Sentidos Olhos, e tanto no meu primeiro, segundo, toda a minha obra, a metáfora da voz e dos olhos, vozes e olhos, estão sempre presentes. Às vezes eu tenho até que me policiar em relação a isso. Eu estou escrevendo, daqui a pouco eu caio nessa metáfora dos olhos e das vozes. Então esse livro, Sentidos dos Olhos, né, como o nome já diz, a temática, a metáfora predomina nesse livro, são os olhos, naturalmente, e o conto Chico Prego diante de sua estátua é uma homenagem que eu fiz ao grande líder da insurreição de Queimado, né? Queimado que houve no final do século XIX. E Chico Prego tem uma estátua de Chico Prego lá na Serra, uma estátua enorme lá. Eu trouxe esse personagem para o Chico Prego para os dias de hoje. Ele de frente de sua estátua, diante de sua estátua, ele faz uma reflexão de tudo que ele passou, de uma forma assim muito breve, né? O conto é pequeno e ele está ali fazendo, né? Hoje eu estou diante dessa estátua, né? Sendo homenageado pelo poder público, que é uma ironia, porque o poder público, à época que o matou, né? Ele foi enforcado, Chico Prego, e a estátua é próxima à igreja, e mais ou menos próxima à igreja que ele foi enforcado. Então ele fala dessa... Hoje eu estou fincado nessa calçada, fazendo parte da história do estado e do município, né? E a estátua, ele fala que como símbolo de luta, né, que é importante, faz uma reflexão, foi uma coisa meio insólita, surrealista, que eu trabalho muito nessa linha. Convido o leitor para ler esse conto. E de alguma forma essa história é forte para você, porque você inclusive escolheu para o título, né, do livro. O título do livro anterior, né, Sentidos dos Olhos, de 2013, é o conto, é o nome de um conto que dá o nome do livro, né? E por achar esse personagem muito importante, talvez o mais importante da história capixaba. E nesse livro também tem alguns contos de cunho histórico, além desse, que é o Caboclo Bernardo, que eu fiz também, em homenagem a ele. Eu fiz do Convento da Penha, da Igreja Reis Magos,
né? E foi uma parte do livro que eu fiz só com contos de cunho histórico, misturando, pegando dados históricos, né, que aconteceram com ficção. Esse conto. Esse novo livro, agora, nesse novo livro, felizmente, esse conto faz parte, na parte de contos, esse livro, na segunda parte, no segundo livro, né? O Chico Prego faz parte desse conto. Chico Prego e mais um conto histórico que eu botei também, que faz parte do Chico Prego diante de sua estátua. Eu queria que você contasse também um pouco da proposta dos microcontos, né? Que você também trouxe essa nova estrutura, vamos dizer assim, essa nova forma de escrever os contos, que são os microcontos. Conta pra gente um pouco dessa proposta. Os microcontos, eu tenho, por natureza, ser muito breve naquilo que eu escrevo. Eu não me alongo muito, não para não cansar o leitor, pensando nisso não, porque é uma característica minha não me alongar, tanto nos poemas quanto nos contos. Isso naturalmente foi acontecendo, né? Meus contos estão cada vez menores. Aí eu, pesquisando, né, esses contos, assim, os mini contos, vi que tem muitos autores que fazem isso, autores importantes, né, da literatura brasileira, que produzem esses textos pequenos. Aí eu cheguei até os microcontos. Aí fiz uma pesquisa também e vi grandes autores, como um conto que diz assim, de um autor guatemalteco, não recordo o nome dele agora, talvez seja o microconto mais conhecido da história, que diz assim: quando acordei, os dinossauros ainda estavam lá. Ponto. Isso é um microconto. E a partir daí eu comecei a me animar a fazer contos cada vez menores. Aí nesse livro eu abri um capítulo só com o nome Contos Brevíssimos, que são contos que vão mais ou menos até 150 caracteres, incluindo a pontuação, né? Incluindo a pontuação. E é um desafio, o microconto, para o autor e instigante para o leitor, porque o microconto você já começa na história e o desfecho é uma surpresa, né? É uma surpresa, impacta. Isso não é muito fácil fazer. O autor tem que ter muita criatividade, senão ele cai num aforismo, numa frase, num pensamento, até num verso. Então você tem que trabalhar bem para que ele fique caracterizado como uma narrativa. Né? No início, eu até eliminei alguns que eles caminhavam para esse lado, né? Como uma reflexão, um pensamento, mas aos poucos a gente vai, né? Usando os verbos de ação, né? Principalmente. Mas mesmo os meus contos que não são microcontos, eles são também, assim, geralmente pequenos, uma página e meia. Eu tenho essa característica sucinta de dizer tudo com poucas palavras. Tem autores que têm essa facilidade, né? E é isso, e assim acontece também nos poemas. Você pode até ler um microconto. Podemos sim, pode pegar. Prazer. Vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui meu óculos aqui. Esse estilo, né, Marcos, de microconto também tem uma relação, acho, com a internet, né? Que a internet vem trazer também os microblogs, uma narrativa mais rápida, certamente, digamos assim. Esse espaço é propício para o microconto. O WhatsApp, o Twitter, que é uma quantidade delimitada de caracteres, então ele se encaixa bem. Ele não nasceu a partir disso, mas ele se encaixa bem com essas novas redes sociais aqui. Deixa eu ver aqui na página, acho que é na página 100. Vamos ver aqui. Página 100, contos brevíssimos. Eu vou ler aqui um que fala assim, fim do mundo. A raça humana será extinta? Uma coisa é certa, as flores voltarão a florescer. Pegando mais um aqui, rapidamente. Ele próprio é o nome do título. Ao adentrar a casa, o esposo saltita os olhos ao ver
outro homem sentar-se à mesa de jantar junto à sua família. Quando se aproxima, vê que o homem era ele próprio. Coisas bem reflexivas E mesmo, tem, né? só para finalizar, livre escolha. Vão todos para o céu ou para o inferno? Penso que preferirão o céu, mas, por favor, deixe-me em paz no meu inferno. Agora, Marcos, você é formado em língua portuguesa, Língua né? portuguesa pela UFES. Foi professor durante muito Em tempo. torno de 20 anos como professor de língua portuguesa, escola pública estadual, né? E atualmente eu estou na Secretaria da Educação, do Estado da Educação. E como é que você vê, agora um olhar talvez mais acadêmico até, como é que você vê essas mudanças, por exemplo, essa comunicação mais rápida, essa questão desse estilo mudando para um microconto, para uma coisa que é menor, talvez levando em consideração até o nosso tempo hoje, né, que é um tempo mais corrido. Como é que você vê isso? Olha, eu imagino que a opinião como escritor e como profissional deve se misturar um pouco, né? Eu confesso, como eu disse, o tamanho do texto é uma coisa natural minha. Eu não penso em momento algum em... Na verdade, eu penso em mim primeiro. Eu não penso no leitor, que leitor que eu vou escrever, que público eu vou escrever. Não, eu não viso isso. Agora, o tamanho do texto, né, ele se encaixa nesse momento. Agora, não é o que vai tornar o texto superficial, não é o tamanho dele, né? Eu tenho uma preocupação muito grande em relação a isso. Eu sempre gosto de dar um mergulho, assim, fazer o leitor pensar um pouquinho, fazer, como eu já falei, ele tropeçar, ele refletir um pouco, para ele ficar um pouco pensativo em relação àquilo ali. Isso eu tenho essa característica com poucas palavras. Mas agora, o autor comercial, né, que pensa só em vender, eu não sei se ele está usando esse artifício de diminuir o texto. Mas é preocupante o leitor. Hoje, a internet, a leitura é muito rápida, né? Textos, você se propõe a ler alguma coisa, daqui a pouco você pula para outra coisa e não lê nada mais reflexivo, mais substancial. E o livro está migrando, né, para a internet, está migrando aos poucos. No Brasil ainda está um pouco, ainda deixa muito a desejar. Mas eu penso que um leitor, hoje, nosso leitor, muito jovem, que não lê um livro de 100, 200, 300 páginas na forma impressa, eu acho que pouco provável que ele leia isso na internet. Pode acontecer mais adiante, mas ainda isso é muito embrionário ainda, o leitor fazer isso. Eu mesmo, como autor, já tentei ler alguns livros na internet e tive dificuldade. Tudo que é falta do hábito. Primeiramente, aquela luminosidade da internet, do computador, no Facebook, no smartphone, a bateria que cai. É uma questão de hábito questão também, de hábito, né? Os nossos hábitos vão mudando e a gente vai se adequando né? Agora, as novas àquilo. gerações... Mas eu me preocupo um pouco em relação ao livro. Não com... as pessoas... o livro tem muita publicação, né? Nunca se publicou tanto. Mas o número de leitor não sobra na mesma proporção. A impressão que eu tenho é que tem mais livros sendo publicados do que leitores. Aqui, principalmente com o advento dessas leis, né? As de leis incentivo. de incentivo. A Rubem Braga em Vitória, a João Bananeira em Cariacica, Chico Prego na Serra, e em Vila Velha tem uma também. E a Secult também, tem a Secult, que é estadual. Mas o fato de alguém ter acesso ao seu livro, pegar o seu livro, ir no lançamento, adquirir, ou você dar esse livro para alguém, não quer dizer que ele vai ser lido. Provavelmente pode ser alguns textos lidos, mas o Fernando Sabino, ele falou, eu não sou o Fernando Sabino, né, o romancista, cronista, ele disse, eu não sou o maior vendedor de livros do Brasil, mas sou um dos mais lidos, ele falava. Aliás, corrigindo, eu não quero ser o autor que mais venda livro, mas sim mas um autor que seja lido.
Marcos, o nosso programa infelizmente acabou o tempo, mas eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa Dedo de Prosa. Na verdade, é a segunda vez, né, que você vem aqui ao programa, então eu já deixo as portas sempre abertas para que você retorne com mais novidades, tá bom? Eu agradeço a você, Gabi, ao programa Dedo de Prosa, que é um espaço importantíssimo para a cultura capixaba, né? E no próximo livro, com certeza, estarei aqui para falar com vocês aqui. O programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia. Você pode sempre nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvalice.es@gmail.com. Obrigada pela companhia. Continue com a nossa programação aqui na TV Alice, o seu canal Cidadão.